Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui na noite de hoje para falarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos todos estarmos em paz, envolvidos pelas palavras do nosso Evangelho, as palavras que nosso Mestre Jesus deixou para nós. Hoje, então, o nosso tema é o mal e o remédio. Ele está no capítulo 5 e é o item 19 que a gente vai falar na noite de hoje. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia o texto com uma pergunta, que é a seguinte: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? O que a gente pode pensar a partir disso? A Terra, na verdade, ela é um planeta de provas e expiações. É um planeta onde ainda a gente está em teste, a gente está em crescimento, a gente ainda tem mais mal do que bem. Então a gente está aqui, basicamente, para aprender, para evoluir. Então a gente precisa pensar que todo sofrimento, que tudo que nos acontece faz parte das nossas provas, das nossas expiações, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga alcançar o nosso melhoramento moral, para que a nossa moral melhore, para que a gente se torne, para que nos tornemos pessoas melhores, né? E aí o Evangelho segue falando, eu tô aqui com a minha colinha. O Evangelho segue falando. Jesus disse quando esteve aqui, segundo as Escrituras, que haverá dor e ranger de dentes. O que isso significa? Que haverá sofrimento? Sim, que a gente vai precisar sofrer para aprender. Porque o aprendizado, a evolução, ela pode vir de duas formas. A primeira é pelo amor. Quando a gente entende as palavras do Mestre Jesus, quando a gente consegue seguir os passos dele, mantendo o nosso caminho no amor, na caridade, na indulgência, quando a gente não julga, né? Quando a gente consegue ser de fato pessoas boas, moralmente falando. O que a gente sabe que na nossa atual realidade não acontece, porque a gente ainda não consegue ser assim o tempo todo, né? A gente ainda tem muitas limitações. Limitações essas morais, intelectuais, para que a gente seja dessa forma. Então, por isso que é preciso este mal, entre aspas. É por isso que a gente precisa deste sofrimento, como nos fala o Evangelho, para que a gente consiga chegar no nosso, ou manter, digamos assim, o nosso processo evolutivo. Tá bem? O que a gente pode pensar que são estas provas, esses testes ou essas expiações ou todas essas questões que o Evangelho nos traz, como ainda pensando na parte do mal? A gente pode pensar que estas são oportunidades, que a gente precisa ser grato pelas oportunidades, mesmo que isso nos traga sofrimento. Então, ser grato por estas provas, porque elas nos fazem evoluir. Elas nos mantêm no caminho da evolução, na ascendência. Então, a gente precisa pensar nisso como uma forma de aprendizado, que Deus nos deu esta oportunidade, esta possibilidade de aprender. E para isso, então, a gente tem disponível estas provas. E a gente precisa ser grato, independente do sofrimento que a gente tenha, ser grato. Grato pela oportunidade de estarmos aqui, de termos estas situações a serem resolvidas para que a gente evolua, tá? A gente precisa pensar que a oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui e de reencarnarmos e de podermos aprender cada vez que aqui estamos, nesta escola das almas, como a gente costuma falar, cada vez que a gente reencarna, a gente tem uma oportunidade nova.
essa roupagem física que Deus nos oferece é o que a gente precisa. Assim como todos os sofrimentos que a gente passa são o que a gente precisa. Eu sei que pode parecer frio da minha parte falar que eu sofro e fico super feliz, que eu não é isso, gente. É que assim, a gente precisa desses momentos para que a gente acorde, valorize tudo que a gente consegue aprender com isso. Então, quando eu estou num momento de sofrimento, quando eu estou sofrendo, o que eu preciso fazer? Pensar no que eu posso aprender com isso. Entende? Porque Deus, se a gente é impaciente, Deus não vai nos dar num plim a paciência, porque não é assim que funciona. Ele vai nos dar subsídios para que a gente se torne mais paciente, provavelmente testar nossa paciência o tempo todo. Parece ser uma coisa banal ou não tão banal assim, mas uma coisa doída, mas é porque a gente precisa disso para que possa aprender. Porque se ele dissesse, então tá, querido, então você pode se tornar mais paciente a partir desta encarnação e tudo vai ficar bem. A gente aprende dessa forma? A gente consegue ser pessoa, nos tornar, enfim, pessoas pacientes assim tão facilmente? Se a gente conseguisse, muito provavelmente a gente não estava aqui, né? A gente já tinha ascendido, já estava em outro lugar, num planeta melhor, onde não precisamos sofrer tanto. Mas não, a gente está aqui ainda e a gente precisa deste mal para melhorar. Tá? Então, assim, a gente, eu digo porque todos estamos no mesmo barco, né? A gente tá aqui todo mundo para aprender. Então, assim, não é uns mais, outros menos, obviamente, mas isso aí é mérito de cada um. Cada um tem o seu mérito por conta do seu aprendizado, né? Então, a gente precisa ser grato pela vida, ser grato por cada oportunidade, mesmo que ela seja extremamente difícil. Ainda no Evangelho tem um outro textinho que fala assim: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Isto é uma frasezinha dita por Jesus que mostra a gratidão pela oportunidade. E ele, como a gente bem sabe, nem precisava desse teste tão intenso. Ele não precisava disso, porque ele já era bondoso, caridoso, enfim, um espírito evoluído que aqui estava para nos ajudar. E mesmo assim Deus testou, né? Deus dificultou, o caminho dele foi mais difícil do que o esperado, talvez por causa das nossas reações, né, da população que estava ali ao redor dele. Enfim, isso foi muito difícil. Então, o teste para ele, se para ele foi testado e ele agradeceu com todas as forças ao nosso Deus, o que nós podemos fazer? O que nós podemos pensar quanto a isso? A gente também precisa ser grato. Eu sei que parece ser frio da minha parte falar isso, mas não é. A gente precisa aprender com isso, né? Pensar no que a nossa vida é muito mais do que essa vida carnal que a gente tem aqui. Que tudo que a gente galgar aqui, que a gente conseguir aqui, de moralmente falando, né? Não é para agora necessariamente. E isso é o que a gente vai levar para o outro lado, para a pátria espiritual. A gente vai conduzir todo esse crescimento moral por onde a gente for. E aí nas nossas próximas encarnações, a gente vai ter muito menos sofrimento talvez, porque daí a gente não vai precisar ser testado tão fortemente. Pode ser? Porque acontece muito que a gente pede, a gente quer, quando está no mundo espiritual, uma prova forte. Não, eu quero vir com a riqueza, porque eu vou testar os meus princípios, porque eu vou ser uma pessoa boa, eu vou usar isso pro bem do outro, eu vou... E não é tão simples assim. Quando chega aqui, a tentação é muito grande. Então, quando chega aqui, a gente
se perde no meio disso tudo. E o contrário também, eu tô dando só exemplos, tá, gente? São 2 exemplos práticos, assim, não, eu quero vir pobre, eu quero vir com muitos problemas financeiros, porque eu vou vencer, eu tenho fé e eu sei que isso vai dar tudo certo. E daí chega aqui, a gente se revolta, esbraveja contra Deus. Por que comigo? Por que eu tô passando por essa situação? Eu não mereço isso, eu nunca fiz mal para ninguém. Mas a gente esquece, com a graça divina do esquecimento, mas a gente esquece que isso foi a gente que pediu. Então a gente precisa pensar nisso também. Pode ser que eu tenha solicitado passar por isso para testar, para me testar moralmente. E aí, mais uma vez, eu preciso ser grato por esta oportunidade de estar aqui, mais esta vez, aprendendo. Então, isso tudo, digamos assim, estávamos falando do mal, que é o nosso sofrimento, que é todos os problemas, todas as situações que a gente julga difíceis que a gente vive, tanto de relacionamento, quanto de dinheiro, enfim, todas as coisas difíceis que a gente pode viver aqui, vamos dizer que é o mal, pensando no texto do Evangelho, tá, pessoal? E aí, a gente vai pensar no remédio. Que remédio, pensando nos ensinamentos de Jesus, pensando em tudo que a gente já sabe com relação a isso, que remédio que eu sugeriria, ou que remédio que eu, se fosse médico, prescreveria para os meus pacientes? O Evangelho nos diz que tem só um remédio, que nos respaldaria, que nos sustentaria e nos sustenta para passar por essas situações. E aí esse remédio é a fé. A fé, ele coloca a fé e o apelo ao céu. Por quê? Quando eu tenho fé, eu confio em Deus. Eu confio que estamos passando por um momento difícil, mas que Deus sabe de todas as coisas e que isso vai passar. Vamos pensar no nosso momento agora como um mal que a gente está vivendo, porque daí estamos todos vivendo, uns com mais problemas financeiros, outros com menos, um com mais problemas psicológicos e psiquiátricos, outros com menos, mas estamos todos vivendo esse momento. Então, assim, isso pode ser o mal do momento agora. E como que a gente vai viver esse mal de forma coerente, digamos assim? Tendo fé. Não é simples, é trabalhoso, a gente tem que pensar nisso o tempo todo, mas tendo fé. Fé em Deus, fé que Ele sabe das coisas. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ter cuidados, né? Pensando nesse momento, mas assim, Deus sabe. E a gente também sabe, pensando nas possibilidades, nas provas que a gente está passando, que é preciso que a gente passe. E o que é que eu consigo aprender com isso? De que forma que eu vou aprender com esta situação que estamos passando? Vamos ter fé. Precisamos pensar que nada acontece por acaso. Já diz o Evangelho que não cai uma folha seca ao chão que Deus não saiba. Então Ele sabe. E Ele sabe o problema de cada um de nós. E se a gente tiver fé em dias melhores, fé que tudo vai dar certo, fé que tudo vai se resolver, e fizermos a nossa parte, que é fundamental, não adianta eu ter fé também, ficar em casa de joelhos orando fervorosamente e não me mexer, né, gente? Aí eu preciso orar fervorosamente, passar o meu alquinho, colocar minha máscara, né? E seguir a vida da gente, né? Mas eu preciso me movimentar. Ah, estou sem emprego, estou sem trabalho, isso em âmbitos gerais. Só orar fervorosamente de joelhos em casa, de fato, não vai te trazer um emprego. A gente precisa ter fé, sim, fé que Deus vai nos ajudar e que tudo vai dar certo e que se eu for uma pessoa boa as coisas vão acontecer, mas eu preciso me mover. Já diz o ditado que a gente não é árvore, né? Então eu preciso me movimentar para que isso aconteça, porque senão eu vou ficar preso numa falsa ideia de fé e não vou conseguir e vou culpar a Deus depois, né? Porque muita gente ouve muitas histórias nesse sentido.
Então, assim, a gente precisa ter fé no nosso potencial, ter fé em Deus, ter fé que tudo vai dar certo, porque vai dar certo. A fé nos mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias nublados do presente. Isso são palavras do Evangelho, tá, gente? Esse texto foi ditado em 1800, vou colar, tá? E 63 por Santo Agostinho. 863. Eles não sabiam do que a gente ia viver aqui necessariamente. E pensa o quanto que isso cabe pra gente. A fé mostra sempre os horizontes do infinito. A gente precisa olhar além. A gente precisa ver além do que está acontecendo. Né? Precisa dar conta que a gente tem outras vidas, que a gente vai ter outros momentos, que esta vida aqui tem que ser um aprendizado, que eu preciso aprender a ter paciência, que eu preciso aprender a ser mais bondoso, que eu preciso aprender muitas coisas. Então, não vale esta pergunta, ai meu Deus, qual o remédio, o que vai acontecer, como que eu vou fazer? Não, no Evangelho diz assim, não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar uma doença, um problema, um desentendimento, porque a gente sabe. A gente sabe. Os ensinamentos de Jesus nos mostram, se a gente tiver fé e for nos esforçarmos para seguirmos os passos dele, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que tudo vai dar certo e de que tudo vai se organizar da melhor forma possível. Porque é assim que as coisas são, né? É assim que as coisas são. A gente tem fé, a gente faz a nossa prece, a gente harmoniza o nosso pensamento. E aí, sim que a gente perceba muitas vezes aquela situação se resolveu. Aquele problema se dissolveu. Aquela pessoa que estava brigada com a família, de repente se aproxima e aí nada é dito e tudo volta a ser como era antes e fica tudo bem? Não acontece isso às vezes? Que a gente resolve um problema sem perceber que ele foi resolvido? Simplesmente resolveu. Quando a gente viu, já estava pronto. Então a gente precisa muito ter fé. Muito mesmo. Tem um outro trechinho do Evangelho que é muito legal, que eu vou ler para vocês, tá? O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua proteção e não mais sofrerá. Então, gente, são palavras assim tão transcendentais que Santo Agostinho nos disse, tão importantes, assim, tão profundas para a gente, que a gente precisa pensar que a centelha divina está dentro do nosso coração, que Deus está dentro de nós e de todos nós. De todos nós, de cada um que habita o nosso planeta e todos os outros que possam ser habitados, Deus está lá. Ele está lá para nos dizer que tudo vai ficar bem. Que a gente precisa ter fé, que a gente precisa se mover, que a gente precisa organizar os nossos pensamentos, que a gente precisa fazer prece. Mas, com tudo isso, pensando com tudo isso junto, tudo vai ficar bem. E eu não falo isso com dúvidas, eu não falo isso pensando que não, talvez. Não. Eu tenho convicção de que tudo vai dar certo. E eu tô aqui falando porque eu penso nisso todos os dias para resolver os meus problemas. Porque a gente sabe que todo mundo tem. Então, assim, eu tento, me esforço com todas as minhas forças para pensar nisso o tempo todo. Que Deus, se eu fizer a minha parte, que Ele vai fazer a dele. E que tudo vai ficar bem.
E aí, para encerrar essa parte, diz assim: ditosos os que sofrem e choram, felizes os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então quer dizer, felizes os que sofrem e choram, porque serão felizes, porque terão as graças de Deus, porque poderão aprender a serem bons, que poderão aprender que o amor está acima de todas as coisas. E quando eu conseguir amar de uma forma integral, tudo estará bem o tempo todo. Então, gente, para encerrar essas reflexões da noite de hoje, eu me emocionei um pouco. Eu quero ler não é um texto, é uma prece, tá? Psicografada por Chico Xavier, que fala assim: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que possamos todos então encher o nosso coração de paz e de fé. Encerramos então neste momento as nossas reflexões, pensando que com o nosso coração cheio de fé, com a nossa alma leve de amor, possamos seguir nesta noite e que a partir de então vamos fazer o nosso passe, a nossa harmonização, para que levemos nos dias que seguem da nossa jornada aqui na Terra, sempre lembrando do amor e da fé, que esses dois pilares possam estar sempre sustentando a nossa vida em todos os momentos. E agora então vamos nos preparar para uma prece, que possamos fechar os nossos olhos, harmonizar os nossos pensamentos, para que desta forma possamos receber todas as boas energias que este momento produz, que ele nos traz, pensando numa luz muito brilhante, envolvendo a cada um de nós, entrando pelos nossos olhos e preenchendo todos os espaços do nosso corpo, iluminando cada célula, iluminando cada partezinha do nosso corpo, nos trazendo harmonia e paz, serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, que possamos, a partir deste momento, sentirmos o nosso corpo mais leve, mais tranquilo. Assim, então, recebidos essas energias, que possamos doar um pouquinho do que recebemos, que possamos então, neste momento, mentalizarmos uma prece singela, com palavras simples, pedindo para que todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, para todos aqueles que têm necessidades, sofrimentos os quais não conseguem compreender,
que a nossa prece possa atingir os seus corações, possa chegar na sua mente, trazendo paz, calma e tranquilidade. Que esta tranquilidade chegue em todos os corações que habitam a nossa terra, que ela chegue aos nossos governantes, às pessoas que estão trabalhando na área da saúde, nos hospitais, que todos estes possam sentir os seus corações acariciados pela nossa prece. Que muita paz, que muito amor possa permanecer com todos nós, envolvendo os nossos corações e de todas as pessoas, com muito amor, com muito carinho, pensando sempre nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos traz a gratidão, o amor e a fé como os principais sentimentos e pensamentos que precisamos ter no nosso dia a dia. Que assim seja.